Aleluia, glória a Deus. Por favor, se você puder levantar suas mãos, fechar os teus olhos, exalte o Senhor, adore. Abra sua boca para bem dizer. Aleluia. Digno é o Senhor. Deixe o Senhor ouvir pela sua boca o som do seu coração. Não esconda seu coração dele, porque ele está falando desde a hora que você chegou aqui. Então fala também, ora também, se expressa também, bendiga o Senhor, sim, verbalize. Ele abriu um novo e vivo caminho. E a forma de chegar até Ele é com o coração sincero. Com o coração transparente, com o coração voluntário diante dEle. Aleluia, digna. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Enche esse lugar da graça do Senhor. Enche esse lugar do Espírito do Senhor. Enche esse lugar da glória, da manifestação, da revelação. Aleluia, do entendimento de quem o Senhor é. E o que o Senhor, Pai, tem feito da sua grande obra. Aleluia, em cada um de nós e em nós, agora e por vir. Aleluia, grande é o Senhor. Te exaltamos pelas obras do passado, te exaltamos pelas obras de hoje, te exaltamos pelas obras, aleluia, que vão acontecer da parte das tuas mãos poderosas sobre toda a criação, aleluia. Nós descansamos, aleluia, na tua vontade, nós descansamos, aleluia, diante da tua palavra, diante, aleluia, da tua vontade, dos teus planos, oh, nós descansamos, nós filhos descansamos sob a palavra do Senhor nosso Pai. Digno, exaltado, te adoramos nesse lugar, aleluia. Continua falando, Senhor, como o Senhor tem falado, continua, Pai, a voz do Senhor, falando aos nossos corações, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus. Abraça um irmão aí pelo menos, antes de se sentar. Se você tiver intimidade aí com esse irmão do lado, dá um abraço bem forte nesse irmão. E pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo bem? Quem é que já voltou de férias? Levante a mão. Então os que estão de férias não estão aqui, é isso? Eita bênção. Julião está encerrando. Olha, não é você não, rapaz, estou falando do mês. O irmão Júlio. Fala no Julião, ele já... Pode chamar, pastor, estou aqui. Aleluia, Julião. Glória a Deus. Julião está indo embora. Não o Júlio aqui, o nosso mês, amém? Já está indo embora, chegamos na metade, amém? É um mês legal, né? Os filhos, quem tem filhos aí, dá uma paradinha da escola e a gente aproveita um pouquinho mais. E é bênção, amém? Tem alguém conosco pela primeira vez nos visitando? Por favor, levante uma das mãos. Amém? Casal aqui, família. Lá atrás, levantaram as mãos? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Está apontando para você, você mesmo, é você aí. Seja bem-vinda. Mais alguém? Primeira vez?
Amém? Sejam todos bem-vindos também pela primeira vez, né? Família do nosso irmão Rodinei, glória a Deus. Aplauda Jesus, Ele está reinando nesse lugar. Nós agradecemos a visita e essa casa estará sempre aberta para nós pecadores. Amém, queridos? Aqui nós aprendemos a continuar nos arrependendo diante do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem é pecador aí, diga amém. Então você está em casa. Mas só tem uma questão. Aqui é o lugar dos pecadores e é um ambiente para nós nos arrepender. Amém, irmãos? Ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus, e nos arrepender. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Essa noite o Senhor separou uma palavra. Na verdade, essa palavra permeia meu coração desde quando eu nasci. E é incrível como aquilo que pode pairar na nossa mente, no nosso coração, como dúvidas, curiosidades, até mesmo, é como se fosse uma fonte que jorra e quando você precisa beber dela, você vai lá e sabe que tem água ali. Assim são algumas verdades de Deus, e é incrível como as verdades de Deus, Ele fez questão de estruturar elas de maneira muito sábia, na revelação das Escrituras de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Pois as Escrituras falam da verdade de Deus, mas nós também vivemos uma verdade que está sendo manifestada de Deus na criação. Então é incrível como nós podemos contemplar o Evangelho no universo, na criação. Tem uma ciência, eu acredito que muitos aqui não conhecem, os antigos conheciam, e tem alguns que preservam ela, que é enxergar e ler as estrelas. Se você olhar para o céu, o Salmo 19, que nosso presbítero Douglas começou aqui o culto e leu ele, aquele Salmo 19, se você estudar ele, irmão, você vai perceber a revelação do Evangelho através dos céus, das estrelas, dos luminares, e esse alinhamento da revelação de Deus, daquilo que é realidade da glória de Deus, que vem sendo revelado em camadas por toda a criação. É incrível isso, irmãos. Maravilhoso. Muito, muito excelente. Tanto é que, quando Jesus nasce, há uma estrela brilhante no céu que faz com que aqueles que estudavam a astronomia vão percorrendo e sabem que aquela estrela, fazendo a leitura daquele evangelho nos céus, eles encontraram o Rei da Glória que tinha nascido numa manjedoura. Amém, irmãos? Gente distante, de culturas até pagãs, mas a verdade está sendo revelada. A verdade é isso, é aquilo que é manifestado, revelado. E se vem de Deus, então, é a verdade. Queridos, faz muito tempo que eu queria pregar na igreja, sentado. Dá trabalho demais ficar 1 hora em pé, irmãos. Mas eu queria sentar hoje aqui, no púlpito, e eu queria que algum irmão me ajudasse aqui com o microfone. Pegue um microfone desse aqui para mim, um irmão, por favor. E eu queria conversar com vocês. Vou sentar não, senão minha camiseta está meio apertada. Não, vou sair daqui. Um botão pegar e arrancar o olho do irmão aí. Mas eu quero que você medite comigo. Eu gostaria de meditar com vocês. Eu quero abrir a pregação hoje
E o esboço da pregação vai ser a participação de vocês. Nunca fiz isso, irmão, sempre quis. Vamos ver, talvez seja uma grande tragédia. Ou talvez pode ficar muito bom. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque o que a gente tem no coração para ministrar da parte do Senhor é uma revelação de Deus que por tempo estava oculto, mistério de Deus. Esse meu ajudante. Não tem um outro mais qualificado, não? Obrigado. Ganhou 2 beijinhos ontem, já está todo faceiro. E nós viemos combinandinho, irmão. Falar nisso, queria te agradecer, viu, pela botina que você me deu. Olha aqui, irmão. É ela que você me deu ontem. Irmão. Eita mesmo. Me senti a Cinderela ontem, irmão. Acabou o culto, irmão, fui pegar um negócio no carro, o Douglas, mais o Buza lá, vendo se dava certo a botina no pé do Douglas. Cadê o Douglas? Né? Isso. Cheguei lá e ele tentando fazer força para caber. Falei, ué, parece a Cinderela, né? Até meia-noite, se couber, leva o príncipe. Aí, rapaz, não entra não. E tentou. No pé dele não entra, porque amazonense não tem pé. Amazonense tem nadadeira, meu irmão. Um pé desse no rio, mano, é 100 metros de adiantamento dos outros. E aí, pastor, quanto você calça? Falei, uai, quanto que é a botina? Porque, né? Aí deu certinho no meu pé, mas me senti a Cinderela. Falei, não, é seu. Ganhei a botina, amém? Diga aí pro seu irmão, eita botina. Maravilha. Lá no Salmo 19, o Gabriel está aí? Ou Lucas? A irmã está aí, também é discípula do Gabriel. Salmo 19, versículo 9. Gostaria de reler o que o presbítero leu para nós no começo. Esse versículo na versão NVI, irmão, ele rasga minha cabeça, ele rasga meu coração e meu entendimento. Olha o que diz a palavra: o temor do Senhor é puro. Puro. De ser incorruptível, de ser limpo, de ser santo. O temor do Senhor é algo puro, ou seja, não é algo impuro. Ou seja, irmão, se você falar que teme a Deus, você precisa meditar, porque temer a Deus, alcançar um temor diante de Deus, é de uma pureza, porque temer a Deus é algo puro. E diz, e dura para sempre. Então, se você começa a temer Deus na infância e na adolescência, você sai do temor, sai da presença de Deus, enfim, você não alcançou o temor devido ao nome do Senhor, que é puro e que dura para sempre. Nesse ponto, diz que as ordenanças do Senhor, as leis de Deus, as revelações de Deus são verdadeiras, como eu disse para vocês. O céu proclama a glória de Deus. E toda a criação está proclamando a verdade do Criador. Você é que não está ouvindo, você é que não está conseguindo ver. E você não está conseguindo perceber ainda. Como diz a palavra, que ele mesmo diz, ao povo que ele separou, e com intimidade se mostrou para esse povo, e disse, esse povo tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. São verdadeiras, e todas elas são justas. Meu irmão, justiça é a base do reino, é a base do trono de Deus. Não se desbanca o trono, principalmente por injustiça.
Aqui na terra, irmão, nós estamos angustiados e aflitos porque temos sede e fome de justiça. A verdade é que a fonte, a base da essência da nossa existência, ela foi feita nessa medida. Ela só é saciada pela justiça. Toda a fome da sua alma, do seu espírito, do seu ser, ela só se satisfaz quando você encontra a verdade, a justiça. Por quê? Porque foi de lá, foi dessa base, foi dessa essência que você veio à existência. Deus te criou para ter uma relação de comunhão, de temor puro. E isso é para sempre, é para durar para sempre. O que acontece, irmãos, com essa base, eu queria entrar com vocês numa base muito interessante que nós estamos ouvindo na internet. E que parte da igreja brasileira e do mundo, e muitos homens de renome que ensinam o evangelho, estão ensinando. Sobre eleição, pré-eleição de Deus, predestinação de Deus. Porque aqueles que são baseados na teologia reformada estão ensinando nos púlpitos das igrejas que esse ser, criador de todas as coisas, onde a base dele é a verdade e a justiça, criou todas as coisas e ordenou todas as coisas, tendo criado alguns seres para a perdição e criado alguns seres para a salvação, ou reinar com Deus, estar com Ele para sempre. E que isso foi uma escolha de Deus antes de tudo ser criado. Então, independente da aleatoriedade, do que vamos viver nesta vida, eu estou falando agora dos seres humanos, nesta vida, nessa ordem presente, caída pelo pecado, fica tranquilo. Se você é escolhido de Deus, se você foi criado e escolhido antes da criação por Deus, de alguma forma a salvação vai chegar até você, e se ela chegar, você não a perderá. Isso me dá um nó na cabeça. Porque a Bíblia está dizendo que Deus não tem favoritismo, Ele não tem alguns preferidos e outros não. E como resolver isso? Diante do próprio texto, porque é do próprio texto sagrado que linhas de estudo vão tirar esses entendimentos. E não é problema pensar assim. O problema é permanecer achando que a resposta chegou. Jesus falou assim, irmãos: ninguém que estuda será maior do que seu mestre. Então, assim, se o teu mestre é o Calvino, você não passa de Calvino. Se o teu mestre é Armínio, você não passa de Armínio. Se o teu mestre é o Salim, tu não passa de Salim. Seu limite de crescimento, de conhecimento e de revelação vai ficar no limite de quem é seu mestre. Jesus falou isso. Nenhum discípulo é maior do que seu mestre. Então, se eu coloco homens para serem o meu mestre, e só vou até onde o meu mestre for, então limitei também a minha maneira de pensar e de conhecer sobre exatamente as Escrituras de Deus. Então, eu gostaria que vocês viessem para que a gente pudesse colocar Jesus e o Espírito Santo como nosso mestre. Amém, irmãos? Porque é o Espírito de Deus que revela a sua palavra, é o Espírito de Deus que nos dá entendimento, é o Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, vamos lá.
eu queria que alguém aqui pudesse, dentro desse contexto que eu falei aqui, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pastor, eu também já pensei assim, pastor, e sobre isso daqui? Tem alguém que já está se coçando para poder participar? Não? Não? Tem uma irmã se coçando aqui. Dá o microfone para ela, vamos ver o que está coçando aí. Dá pergunta? Oi. Oi. Nessa questão Hi, em inglês. Você não... Tá, deixa pra lá. das pessoas, dessa, assim, de ser, pensar que as pessoas são pré-eleitas, né, para serem salvas, também tem a questão do livre-arbítrio, né, porque se você foi pré-eleito, se você não foi, tem tudo isso. Derreteu o sentido E então, da vontade, né? a questão, no caso, lá de Jonas, que Jonas, ele não queria ir. E aí aconteceu tudo e ele foi, mesmo ele não querendo. Então, tipo assim, eu vi uma galera falando, que então Jonas achou que ele tinha livre-arbítrio, então não existe livre-arbítrio. Que o Senhor explicasse melhor isso. Sim, sim. Interessante, porque aí ela coloca sobre o livre-arbítrio. Então é isso que vai dar choque. Então a gente precisa encaixar o que a palavra de Deus. Às vezes, se você vir aqui, a palavra está dando um rumo, mas a própria palavra responde ela mesma. Então, para a gente poder concluir algo, a gente precisa estudar toda a palavra. Entende? Então, de fato, se eu acreditar que, antes de tudo, Deus criou alguns para isso e outros para isso, certo? Então, independente do que aconteça, da minha vontade. Para que, então, a sensação de livre-arbítrio? Não é? A verdade é que o Senhor fez os seres, segundo a sua imagem, que são a família do céu e a família da terra, com liberdade para escolher. O que acontece, irmãos, é que antes de tudo ser criado, Deus, com todo o conhecimento que Ele tem, com toda a sua sabedoria, enxergou com pré-conhecimento e com sabedoria, que se formasse seres segundo a sua imagem, para dar a eles o maior dom, que é o dom da autoconsciência, né, do conhecimento de si e do próprio Deus, esses seres, eles estariam, alguns, escolhendo não amar a Deus. E porque Deus é amor, era necessário que o DNA, a assinatura da criação de Deus, teria que carregar sua essência. Deus tem vontade própria. Deus é livre. Por isso que uma das maiores qualidades que dão para a essência de Deus na sua palavra é: Deus é amor. O amor é uma decisão, é uma escolha. E é incrível, irmão, porque ele vai além, ele vai na segunda milha, porque ele criando esses seres podem não fazer a vontade de Deus, e por não fazerem a vontade de Deus, vão perceber, mais cedo ou mais tarde, que a vontade de Deus vai ser comprovadamente boa, agradável e perfeita. Esses seres têm liberdade, porque amor é o seguinte: se eu vou criar alguém para me amar e ser amado, se ele for programado para amar, sem ter outra opção de não amar, isso não é liberdade, isso não é vontade própria. E Deus deu isso para essas duas classes de seres, que a gente conhece, a família do céu, que seriam os anjos, seres angelicais do céu, que nós ainda não está com um véu e a gente não consegue ver aqui, e os seres humanos que nós estamos aqui. Por isso que você vai ver na palavra de Deus essa prova, né, do Éden, tudo. Por quê? Porque deveria ser provado, ou seja, você deveria escolher se você amaria a Deus ou não. E isso Deus colocou com maneira sábia um tempo determinado. Por isso que eu trouxe para vocês o versículo: o temor do Senhor
é puro e dura para sempre. Satanás podia permanecer no temor de Deus, e temor tem aqui dois ambientes interessantes. Porque temor me dá a ideia assim de medo. Temor, eu tenho medo. Mas o temor também, ele carrega como se fosse uma moeda de duas faces. De um lado, o medo, porque você é ignorante, você não sabe, você não tem o conhecimento daquilo que se espera. Do outro lado, você tem a honra. Você obedece a Deus por medo, mas você também pode obedecer a Deus por honra. Você pode obedecer a Deus por medo porque não conhece plenamente quem Ele é, mas porque você tem temor, você obedece. Mas você pode obedecer a Deus porque conhece. E porque você conhece, então você obedece por honra, por amor. Amor e temor são parecidos. A figura simples, e eu acho extraordinário, como Deus se revela na figura de pai, de filho. E nós estamos rodeados, queridos irmãos, dessa simplicidade. A maneira como nós vemos ao mundo é papai e mamãe, e nós vamos crescendo então nessa referência de pai, de mãe, e nós somos crianças, e tem muita coisa que a gente não compreende dos nossos pais ainda, quando somos bebês. O que a gente sabe, de repente, é discernir a voz, o timbre, o cheiro, mas nós não temos todo o conhecimento, porque ainda somos crianças. Eu sempre falo isso, um exemplo. Meu filho Ian está com 4, vai fazer 5 anos, e ele já está crescendo um pouquinho, e ele aprendeu a ser teimoso, a desobedecer. E eu vou instruindo ele como pai, falei, filho, não pode fazer isso. Aí ele te olha, pega aquele negócio que está proibido para pegar, e fica assim olhando para a tua cara. Falei, filho, eu falei para você não pegar, deixa isso aí. Aí ele fica assim, brincando, como se fosse um aviãozinho. Se eu não gritar com ele, irmão, em certas situações, para invocar dele uma obediência, se eu não gritar, se eu não mostrar, como se fosse uma figura da minha autoridade, ou não é ameaçá-lo com medo, mas é mostrar a ele. Quando eu grito com ele, Ian, não faz isso, larga esse negócio. Ele já larga, sai correndo. Ele obedeceu ou não obedeceu? Era para largar o negócio? Não era nem para pegar, né? Obedece, criança obedece por medo. Certo? E ele obedece por medo, por quê? Primeiro, ele sabe que aquele material ali é pontiagudo, ele não sabe que a quina, do jeito que ele está brincando ali, o jeito que ele está rodando, aquela quina está no jeito para ele bater a cabeça lá. Eu que sou experiente, cheio de cicatrizes, né, entendeu? Meu filho, para de rodar, você vai bater a cabeça, o outro vai dizer, meu Deus, está largando a maldição. Não, meu filho, é conhecimento, filho, sai daí, não. E às vezes o menino fica, né, tem aquela música, deixa o menino rodar, e deixa o menino rodar, daqui a pouquinho, pá! E a gente vai lá e fala assim, não falei? Aí você fala, pai, o senhor sabia o futuro? Aqui que funciona a presciência de Deus. Antes de criar todas as coisas, Deus conhece, irmão, tudo. E de todas as possibilidades que Ele quisesse encaminhar a criação, Ele achou o modo mais perfeito de ser manifestado, conhecido e testemunhado de que Ele é bom, de que Ele é justo, de que Ele é santo.
como trazer criaturas, seres, à existência, aonde eles começam a existir de um ponto da criação, e conhecer um ser que está antes de tudo, que nós não podemos nem pensar, imaginar, compreender isso, está fora da criação. Tudo que a gente pode perceber é no sentido daquilo que está criado e que a gente pode perceber com os olhos. Então Deus, na sua presciência, Ele é um ancião de dias, Ele é experiente, Ele é sábio, Ele é puro, Ele é perfeito, criando tudo, irmão, com a presciência. Ele sabe que vai ter aqueles que não vão aceitar se parecer com Ele, escolher a sua vontade. Mesmo assim, Ele resolveu, decidiu criar. Porque aqui que está o negócio, se Deus sabia que o diabo ia pecar, e 1/3 dos anjos, se Deus sabia que Adão ia pecar, ia fazer um rebosteio todo, num tempo determinado na terra, onde um monte de ser humano ia estar sendo falho, e o mal sendo revelado, parece estar sem controle. Irmão, como assim que está sem controle? Está tudo, irmão, pré-visto pelo Criador. Mesmo assim, Deus não deixa de criar, porque exatamente a base da criação de Deus é esse amor. E aqueles que não escolhem amar a Deus, foram feitos igualzinho àqueles que escolheram amar. Aqui está um senso de justiça. Quem é que vai julgar aqueles que não amaram a Deus? Não é Deus, irmão. É aqueles próprios que foram criados iguais e amaram a Deus. Então, irmãos, nós não temos conhecimento, somos criança. E Deus diz, faz assim, escolhe a vida, não toque aqui. Entende, irmãos? E nós, como crianças, vamos lá e, pela vaidade do que nós imaginamos ou pensamos conhecer, irmãos, a gente vai lá e roda, a gente vai lá e come do fruto, a gente vai lá, irmão, e bate nas quinas, e sangra, e morre. Porque tudo isso Deus tinha previsto. Então, irmãos, se não aprendemos a amar a Deus por medo, por temor, porque os seres, os anjos, foram criados todos eles em unidade com Deus, perfeitos, com o bem, amém, irmãos? Mas eles foram provados. E o Satanás que resolveu rebelar-se contra o Pai, contra Deus, junto com ele 1/3, esse 1/3 se descongregaram. Por quê, irmão? Porque tinham essa capacidade. Por quê? Porque Deus criou assim. Isso faz parte do amor de Deus. Pastor, mas e as consequências? As consequências, Ele é justo. Os 2/3 dos anjos continuam com temor puro. E isso dura para sempre. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Quem teme a Deus, mesmo que seja na ordem dessa glória mais de cima, dos anjos, eles continuarão, esses 2/3, com temor puro. Passaram por um tempo de prova e com temor puro estão durando para sempre. Esse outro 1/3, irmão, caíram. E tem um processo de Deus nisso tudo. Relaxa, confia no Pai. Confia em Deus, irmão. Tudo que Ele criou, todas as ordenanças de Deus são verdadeiras, são justas. Pastor, mas não é justo o mal, não é justo o capeta ficar. Cada um é tentado pelo seu próprio mal desejo, irmão. Por isso que eu digo, irmão, que Satanás,
ele podia até se arrepender. Quando Deus faz a ordem aqui, dessa terra, desse céu, ele está no jardim, e fala, meu Deus, por que Deus não deu um peteleco, deixou o Satanás acessar o jardim? Ele foi feito para lá. Isso carrega, irmão, uma bondade de Deus, uma justiça de Deus. Satanás, você está ante o propósito. Você poderia estar dentro do propósito, do bom, do agradável e do perfeito propósito. Mas você foi criado para ser livre, para amar. Então é o seguinte, se você não aprender a me amar, que sou seu Criador, você só tem outra opção. Amar a si mesmo. E aí você vai se perder no seu próprio entendimento de si mesmo. Porque você foi criado para estar em unidade com o Criador. Amém, irmãos? E foi isso que aconteceu. Satanás deixou de amar a Deus e amou a si mesmo. E ele quis, então, ficar no lugar de Deus. Amém, irmãos? E essa mentalidade correu e veio para nós. Mas independente da serpente estar lá, remando para o mal, o homem estava lá. E ele, mesmo sem a serpente, também podia ser tentado. Tá bom, irmãos? Amém? Por quê? Porque assim como eu tenho a escolha do bem, de permanecer temendo a Deus com puro temor, eu também tenho a liberdade de falar, não, eu quero rejeitar isso. Eu vou comer do fruto, só para ver o que dá. Deus chama isso de morte. Entende, irmãos? Mas o Senhor, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, Ele é justo. Entende? Agora, para os homens que estão no tempo, nós podemos também ter o arrependimento. Por isso que eu digo, o Satanás, ele podia estar aqui no jardim, e no jardim, irmão, ele podia ter falado com Eva, falar, Eva, seguinte, eu tive uma queda, eu falhei feio, eu pensava uma coisa sobre Deus e eu vi que eu estava errado. E o Senhor está criando vocês, que coisa linda. É até sombra daquilo que está acontecendo. Coisas que você não entende ainda. Mas faz o seguinte, obedece o Criador. Inclusive eu fui criado para a gente ser sacerdote junto aqui, ó, entre céu e terra. Nós fazemos parte da mesma família, do mesmo Pai, do mesmo Criador. Tem um plano extraordinário. Eu não conheço tudo, mas o Pai sabe, você fica tranquila. Escuta a voz do seu marido, que o seu marido tem ouvido Deus. Não come desse fruto. Obedece o Criador. Podia ou não podia, irmãos? Porque se ele podia, irmão, atentar a Eva para cair, ele também podia, por escolha própria, falar com ela, não coma. Sim ou não, irmãos? Aqui que eu quero frisar aqui com vocês, irmãos, sobre o ponto da liberdade, da escolha. Amém? Ó, lá em Tiago capítulo 2, 12 a 13, abre lá, por favor. Tiago 2, 12 a 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus está mostrando, mesmo na possibilidade desses seres não amarem a Deus e conhecerem o mal, que é a ausência de Deus, esse mal ele também tem uma maturidade para chegar. E aquilo que estava nas trevas vai vir para a luz, e quando chega na luz, na totalidade da luz, sendo manifestado, vai ser julgado. E Deus está ensinando que isso é misericórdia. Ele está dizendo, eu vou criar esses seres,
eles vão ter a lei da liberdade. Um outro versículo que eu quero ler com vocês é Tiago 1:25. Lei da liberdade. E essa lei da liberdade, irmão, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Porque Deus é misericórdia, amém? Então, na criação de Deus, também tem esse caráter de Deus, misericórdia. Então, esses seres que foram criados para perfeição, para santidade, para o temor puro, para que isso fosse eterno, eles caíram daí por causa de uma rebeldia, da sua própria vontade. Isso está top, está diante de Deus. Isso é amor. Deus consegue amar aqueles que se colocam como seus inimigos. O Evangelho não ensina a gente a amar o nosso inimigo? Sim ou não, irmãos? Deus está falando, foi você que escolheu ser inimigo. Eu criei você para sermos amigos, mas você tem a lei da liberdade. Escolha. E aí a gente escolhe ser o quê? Inimigo de Deus. E mesmo escolhendo pela lei da liberdade, o Senhor está exercendo a sua misericórdia sobre aqueles filhos que escolheram se rebelar. Acham que são mais capazes, acham que são mais inteligentes, acham que são mais belos, acham que pode administrar melhor o reino do Deus Criador, acham que são mais velozes, acham que são mais orgulhosos de si. Deus é tão humilde, irmão, que Ele não esquenta a cabeça com aqueles que se posicionam como seu inimigo. Por quê? Porque a base do seu trono é a justiça. Esses que se posicionam como inimigos de Deus, praticando o mal, conhecendo o mal e se evoluindo com o mal e dando fruto para o mal, está colhendo morte, está colhendo a ausência de Deus. Se precipitaram no próprio entendimento, irmãos. Eles foram criados para serem saciados pela verdade e a justiça, e eles estão procurando a mentira e a injustiça, a iniquidade. Eles nunca vão se alimentar, nunca mais serão saciados. Por quê? Porque eles foram criados para ser saciados no Criador, numa relação de unidade. Então eles agora não têm mais unidade, eles têm uma inimizade. E nós não podemos. Aí é interessante porque o texto fala assim: e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Aqui é interessante, irmão, porque Deus vai revelar a sua misericórdia, mas também tem um tempo determinado da plenitude da misericórdia, porque vai vir uma plenitude do juízo. Quando Deus executar o juízo sobre Satanás, os anjos que caíram. Os outros dois textos, a Bíblia chama de anjos eleitos. Ah, não, é porque Deus, antes de criar todas as coisas, escolheu esses anjos e não escolheu Satanás e um terço. Não, senhor, irmão. Deus escolheu todos eles. Foram eles, pela lei da liberdade, que não escolheram Deus. E antes de criar todas as coisas, Deus já tinha visto isso. Amém, igreja? Então, o Senhor escolhe aqueles que Ele já tinha previsto, que escolheria o Senhor, mesmo tendo a lei da liberdade de não escolher Deus. Pela fé, pelo amor, eles escolhem Deus. Amém, irmãos? Entendeu a questão da predestinação e da eleição? Deus elegeu os eleitos que Ele previu, porque os eleitos que Ele previu, tendo a lei da liberdade, com toda a falta de conhecimento, com toda a infantilidade, com toda a criancice, com toda a ausência de Deus, porque nós pecamos, mesmo assim nós cremos naquilo que a gente não pode ver, nós cremos na palavra de Deus. Os anjos, irmão, ficam olhando para a terra e vê um homem de fé. Fala assim: rapaz, miserável homem, feito de barro, que vai para a sepultura e morre. E é uma coisa que os anjos nem sabem o que é, porque eles não morrem. Essa criatura que nunca viu quem é Deus, não conhece a sua glória, feito para a morte, como pode ter vida no meio dessa morte? Como ele pode enxergar, ver e conhecer Deus? E
crer em Deus, o Satanás fica assim, irmão, eu acho que ele fica com a brasinha queimando na cabeça dele. Ele fica impotente. Porque olha só, eu vi coisas que os homens não viram. Eu ouvi coisas que os homens nunca ouviram. E eu não consegui amar a ele. E esses seres humanos que nunca viu, nunca ouviu, estão dizendo que ama a Deus. Entende, irmãos? A justiça de Deus. A misericórdia de Deus. Deus ama os inimigos. E por mais que o inimigo tente falar que agora eu vou pegar e nós vamos tal, Deus já previu. Deus só está querendo dar um jeito de convencer esses de que a vontade deles não é boa, não é agradável, não é perfeita. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque isso aqui precisa estar muito bem estabelecido no nosso coração, na nossa mente. Tiago 1,25 vai dizer, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. Porque alguém pode pensar assim, não, também Deus é de um jeito ou de outro. Deus estabeleceu. Aí eu te pergunto, irmão, você acha que Deus é injusto? Hã? Deus é injusto? Olha a paciência de Deus, irmão. Não, assim, se me deixasse um dia no trono de Deus, primeira pessoa que eu ia chamar, irmão, para uma conversinha, manda Satanás vir aqui. Eu ia pegar ele assim, ó, com o meu pé aqui, põe a cabeça aí, Satanás. Só vai fazer assim, ó. Aí eu te pergunto, por que eu esmagaria a cabeça desse ser que foi criado com a plenitude do amor do Criador para a perfeição de Deus? Se Deus fizesse isso, irmão, os outros olhariam e falariam assim, rapaz, Satanás é um mártir, Deus tem medo. Tem alguma coisa que Deus está escondendo, e porque ele fulminou Satanás desse jeito, Deus perdeu o controle. Então ele não é Deus. Não, irmão, Deus não perde o controle. Está perfeito. O julgamento de Satanás será com honra. Será executado justiça. Deus, irmão, não tem vaidade, não tem ego. A verdade é que no Evangelho revelado aqui, quando houve a queda, Deus disse, você vai ter um tempo, você vai ter uma descendência aqui na terra, mas haverá o descendente da mulher. Ele pisará a cabeça da serpente. Mas a serpente vai o quê? Ferir o seu calcanhar. Misericórdia. O dia que Satanás, eu não posso te explicar isso, irmão. Moisés morreu e eles estavam lutando, irmão. O reino dos céus, dos filhos rebeldes de Deus, com os filhos eleitos de Deus, estava tendo uma guerra travada pelo corpo de um homem morto. Um homem morto. E Satanás está querendo, tem um plano com um homem morto? Foi o dia que Miguel foi chamado. Sim, vai resolver esse negócio aqui lá. O Miguel vem em nome de Deus e fala assim, o Senhor te repreenda. Entende, irmão? Com honra, com nobreza, Deus agiu sobre o seu inimigo. Não é agora que está marcado o seu juízo. Seu juízo vai chegar. Até lá, a minha misericórdia está sendo revelada.
a todos os meus filhos. Amém, irmãos? Amém, queridos? E assim, irmãos, também a família da terra. Adão caiu. E nós, então, tem algo interessante que acontece, que é o mistério da iniquidade e o mistério do evangelho. Por quê, irmãos? Quando Satanás cai e os anjos caem, eles não sabiam de um mistério. Que mistério é esse que estava oculto e guardado? E é o mesmo mistério que os outros 2/3 de anjos que não caíram se mantiveram em temor puro, em amor e obediência ao Criador. Porque creem no Pai, que o Pai é bom, que o Pai é santo, que o Pai é justo. E relaxa, irmão, eu não sei de todas as coisas, eu fico tranquilo, eu temo a Deus, eu descanso. Deus tem um bom propósito em tudo. Amém, irmãos? Satanás, cheio de orgulho, de cobiça, fez um plano ante o propósito, ante o Pai, ante o Filho e tudo mais. E ele não sabia disso, irmãos. Não sabia disso. Porque o mistério do Evangelho estava oculto aos anjos. Quando Satanás se rebela, aí, irmão, ele não sabe. Quando Deus faz Adão e Eva vai lá e cai, e eles caem também, o mistério da iniquidade já estava em ação, ou seja, que é a rebelião através da lei da liberdade e não querer fazer a vontade de Deus. E se tornar inimigo de Deus e fazer uma guerra com Deus. Aí então, Eva também cai, Adão, o mistério da iniquidade, o mistério da anomia, ou seja, aquilo que está contra a lei de Deus. Se a lei de Deus é a verdade, se a lei de Deus, toda ordenança de Deus é verdadeira e justa, esse mistério da guerra contra Deus, da inimizade contra Deus, aconteceu na cabeça de um ser que fez 1/3 desses seres. E agora também se junta com a terra. Adão e Eva caem. E agora Adão e Eva perdem a presença de Deus, mas agora também entram num tempo determinado de misericórdia, que também vai ter um juízo. Amém? E esse mistério da iniquidade está operando desde lá da queda, a queda aqui na terra, e esse mistério está acontecendo, que é da rebeldia contra Deus. Mas o mistério do evangelho, que estava oculto, e que foi feito uma aliança, um evangelho, uma boa notícia, irmão. Eles só foram perceber que haveria uma boa notícia quando eles descobriram o mal. E mesmo conhecendo o mal, quando em Adão e Eva eles caem, ali Deus solta uma palavra que é o princípio do evangelho. É ali que os anjos foram ouvir. E eles agora, irmão, ficam olhando para a terra, porque também isso é um mistério que tinha que ser revelado. É o mistério do evangelho. O que é o evangelho? Uma boa notícia. Como assim? Os anjos ficam observando, principalmente os rebeldes, e Deus falou assim, ó, da semente da mulher vai vir aquele que carrega a semente de Deus, e ele vai pisar na cabeça da serpente, vai destruir, vai julgar todo o mal, mas ele também será ferido. Ele vai ser ferido pelo mal, mas ele vai vencer. E aí, irmãos, a gente vai ver parte do evangelho sendo revelado ali, a boa notícia. Que evangelho é esse? Aquele que estava oculto antes de tudo ser criado. Eu quero ler com vocês, por favor, lá em 1 Coríntios 2, 6-8. Não consigo, né, deixar o pessoal ficar perguntando. 1 Coríntios 2, 6-8. Amém?
Coloca lá. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não dá sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada, por causa do seu orgulho, né? Está falando dos poderosos, dos homens que se sentem poderosos. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. Olha só, irmãos, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por que ficou oculto, irmão? Porque Deus, Ele vai revelando com muita sabedoria no tempo determinado. Porque se a gente, irmão, conhece certas coisas antes do tempo, a gente se torna muito orgulhoso. E foi isso que aconteceu com Satanás, foi isso que aconteceu com Eva e Adão. Aquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, fizeram um atalho. Deus tinha um caminho perfeito, uma lei perfeita, um plano perfeito de futuro de paz. Era só andar com Deus, se alegrar em Deus, ser satisfeito na sua verdade, na sua justiça. E eles iriam estar recebendo o conhecimento da parte de Deus. Mas tinha uma árvore que simbolizava, vocês podem ser os senhores de vocês, do conhecimento. Isso aqui é para provar vocês, se vocês vão amar mais a si mesmos, ou vão amar o Criador e essa unidade de criação. Amém, irmãos? Quando eles caíram, o Senhor foi lá e feriu um animal inocente, colocou uma pele sobre eles, e Deus está dizendo, olha, a minha misericórdia está sobre vocês, eu fiz vocês por meu amor, e sim, vocês podem até se revelar nas trevas, vocês podem até ir contra mim, ou contra a minha verdade, minha vontade, e vocês podem pensar qualquer coisa, e imaginar qualquer coisa longe disso, mas o fato é que a verdade é indestrutível, e é a verdade que vai poder curar vocês e libertar vocês. Era só vocês terem mantido na verdade, mas como vocês saíram da verdade, então eu vou mostrar para vocês do que eu sou feito. Eu sou feito de amor, e é por amor que tudo foi criado. Então eu vou manifestando esse plano de misericórdia e de justiça sobre toda a criação. Amém, irmãos? Meu Deus. Ai, meu Deus. Lá em Efésios 6:10 vai falar da armadura de Deus, e lá no finalzinho do versículo 19, eu quero ler com vocês, diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente tome conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, presos em correntes. Lá em Apocalipse 13:8, irmãos, eu quero ler para você, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Espera aí, que cordeiro é esse que foi morto desde a criação de tudo e antes de todas as coisas? Um evangelho que, se você ler as estrelas, vai ouvir a mensagem do Evangelho. Se você olhar para a natureza, vai ouvir o Evangelho. Se você orar na imensidão das dúvidas, pode ouvir a voz da verdade. Que Deus é esse, que dá tanta liberdade para nós. E mesmo como crianças errando e desobedecendo o Pai, Ele ainda tem paciência de querer nos ver crescer e obedecê-lo
por conhecer quem Ele é, por amor e honra, deve ser Deus. Perfeito em bondade, perfeito em justiça, perfeito em juízo, perfeito em santidade, perfeito em amor, perfeito em esperança, perfeito. O amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca é vencido. Amém, irmãos? Apocalipse 14, 6. Lá no finalzinho, eu estou levando vocês lá para o final da história. E o versículo 6 de Apocalipse 14 vai dizer: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno. Então, irmãos, o mistério do evangelho. O evangelho é essa boa notícia, porque houve uma má notícia. Os anjos não conheciam isso, e quando eles experimentaram o mal e experimentaram ficar contra Deus, Deus vai revelando uma boa notícia. Mas essa boa notícia não está envolvida para eles, está envolvida para um ser menor que os anjos, feito de barro, que podia morrer, e a vida dele é como uma neblina. E mesmo nessa vaidade das coisas que vão, o Espírito de Deus está lá, e esses podem ser feitos para viver eternamente, para conhecerem a Deus. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 21, eu quero ler para você. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha isso aqui, irmãos: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Queridos, quando o mistério da equidade, que é da rebeldia, de não amar a Deus e cair da presença de Deus, o mistério do evangelho, que estava planejado em presciência de Deus, antes de tudo ser criado, agora começa a ser revelado. Amém, irmãos? E esse é revelado ao menor das criaturas, que carregam o dom de Deus, que é a vontade, o livre-arbítrio. Esses também caíram e experimentaram a ausência de Deus. Agora esse Deus que tem o evangelho eterno, agora ele dá a conhecer o mistério do evangelho. E agora essas criaturas e os anjos agora começam a testificar o plano da misericórdia de Deus e do juízo de Deus. Porque o evangelho é justiça de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? E agora está sendo revelado o evangelho da cruz, irmão. Esse aqui envolve ele se despir da glória e nascer de uma mulher, que é exatamente ali aonde o erro, a falha chegou para a humanidade, para Adão e Eva. E nesse corpo corrompido, leproso pelo pecado, vem uma semente santa, é a semente de Deus. Amém, queridos? E ele toma o nosso lugar e a nossa forma humana, e agora ele luta, queridos irmãos, despido de sua glória, como homem, ele passa pela prova como o símbolo daquele primeiro Adão, e em temor puro. Atenção, igreja. Jesus de Nazaré vive uma vida de temor
puro. E porque ele tem um temor puro diante de Deus, isso dura para sempre. Jesus, ele não tinha presciência. Jesus está em humanidade. Ele nasceu sem conhecimento algum. Mas o conhecimento que ele vai tendo e a revelação é das Escrituras, o Evangelho que foi revelado. Amém, igreja? E ele agora vai crendo e caminhando em temor de Deus, até que é feito o sacrifício da morte. Amém, queridos? O Evangelho da cruz nos ensina a morrer para nós mesmos, morrer para a nossa maneira de pensar, morrer para a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso ego, e nos despir dessa natureza pecaminosa, para poder viver para Deus. Amém, igreja? Esse é o Evangelho da cruz. Então, irmãos, fomos criados para Ele, para a salvação, para a santidade, e aqueles que se descongregaram, o Senhor veio nos resgatar. Ele é o nosso resgatador. Amém? Eu quero pedir para que você fique de pé. Eu quero encerrar com essas leituras, essa meditação. Atos 2, versículos 23 e 24. Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24. Aleluia. Olha só o que o apóstolo Pedro vai falar. Atos 2, 23, 24 diz assim: depois que eles são cheios ali do Espírito, Pedro vai explicar aos judeus o que estava acontecendo, e ele vai falar o Evangelho, e ele diz assim, Atos 2, 23, 24. Vai falar sobre a pessoa de Jesus, ele diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado. Atenção, igreja, ó. Este homem, que é Jesus, é um homem, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Amém, irmãos? E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém, igreja? Você pode dar uma glória a Deus aí? Então esse homem que morre na cruz, que vai para a cruz, cumpre o Evangelho eterno, que é o Evangelho da cruz, de negar a si mesmo, de um Deus glorioso, que se despiu de sua glória, se vestiu de homem, e por pré-conhecimento de Deus, antes de todas as coisas, isso já estava pré-determinado. E por que ele fez isso? Para chamar os filhos da escuridão, de sua rebeldia com Deus, da sua inimidade com Deus, da sua incredulidade de Deus, para crer. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Pedro vai afirmar também em 1 Pedro 1, 9 a 12. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Naquela cruz, todo o poder e autoridade desses filhos rebeldes, anjos caídos, ali foi a pisada na cabeça da serpente. Ali, naquele ato de humilhação, Deus mostra a plenitude da sua misericórdia,
com aqueles que caíram. Aleluia. E Ele agora faz um convite ao arrependimento. Você pode se arrepender. Você que estava longe, você que se tornou inimigo, você que pecou, você pode vir para uma aliança que é o Evangelho, chamada Aliança da Reconciliação. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Hoje eu quero orar com você, que de alguma forma você ainda tem alguns impedimentos na sua mente e no seu coração. Você ainda de alguma forma não conseguiu descansar no amor de Deus, na justiça de Deus. Existem algumas prisões na sua mente, e elas vêm do maligno. Deixa eu te falar uma palavra. É o maligno que pega a semente que é o Evangelho, a palavra de Deus, e rouba de você a semente da palavra. Você tem dúvida acerca da justiça de Deus, você ainda tem dúvida acerca do amor de Deus, da paternidade de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu vim de casa adorar a Deus, e eu só queria orar com você e te dar um pouco dessa palavra do Senhor. E eu sei que o Espírito de Deus está tocando seu coração e sua mente. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, te glorificamos, porque eu sei, Pai, que tem corações aqui feridos, corações incrédulos, corações cheios de espinhos que sufocam a palavra. E existem corações aqui, Pai, que ainda estão, Pai, sobre ataque do inimigo. A semente vem, mas o inimigo rouba a semente. Pai, em nome de Jesus, hoje com essa palavra, que foi uma revelação, que hoje é conhecimento, que hoje é doutrina, e essa doutrina que estudamos hoje na igreja do Senhor, Pai, doutrina do Espírito Santo, não é doutrina de demônios, não é doutrina das trevas, é doutrina da luz. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, Pai, tirando as escamas dos olhos. Vem, Senhor, destapando os ouvidos do coração, Senhor. Vem, meu Senhor, em nome de Jesus, fazer uma obra de libertação por conta do conhecimento. Hoje, Pai, pelo conhecimento do Senhor, este coração pode ser livre. Esse coração pode voltar ao arrependimento. Em nome de Jesus, flua Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode nos convencer do nosso pecado. Só o Senhor pode nos convencer do juízo. Só o Senhor pode nos convencer da justiça. Então, Senhor, vem e continua essa boa obra de graça sobre a vida, Pai, de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, trazer a experiência da graça, a experiência do perdão sobre esta mente que luta com Deus. A sua mente luta com Deus, seu coração luta com Deus. E Deus está dizendo nessa noite: você foi feito para o amor dEle, você foi feito para os caminhos dEle, você foi feito para o reino de seu amor. Aleluia. Se volte para o Senhor, e Ele se voltará para você. Aleluia. Se arrependa do seu orgulho, do seu pecado. Se humilhe na mão poderosa de Deus, e no tempo determinado, querido irmão, querido filho, Ele vai te exaltar. Aleluia. Vamos nos humilhar diante dEle. Pai, em nome de Jesus, traz a clareza, a luz do Evangelho. O Evangelho eterno, o Evangelho da cruz, o Evangelho do reino, Senhor. Em nome de Jesus, traz clareza para esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós desejamos ser saciados pela verdade e a justiça do Evangelho.
Senhor, em nome de Jesus, não queremos beber de outra fonte que não seja o evangelho da cruz, o evangelho do reino, o evangelho eterno. Aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda maldição contra a vida deste homem, toda maldição contra a vida desta mulher, em nome de Jesus, caia por terra, caia por terra, caia por terra todo ataque do inimigo, em nome de Jesus, toda maldição contra esta vida, caia por terra hoje, em nome de Jesus, todas as prisões de Satanás na mente, como uma muralha, como uma fortaleza mental, caia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz nossos pensamentos para a luz da verdade, traz nossa mentalidade para a luz do evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja?